hoje tá uma live mais relaxada, assim. Porque realmente, cara, ainda tô meio mexido com tudo, assim. Foi uma experiência muito pesada, assim, ficar uns 10 dias lá. Para quem Então, chegou agora, o Juca acabou de voltar de um retiro de meditação que ele ficou 10 dias em silêncio, sem falar nada, sem ler nada, sem olhar no olho de ninguém, sem mexer no celular, só ainda tinha essa, cara, tu tinha que meditando. ficar olhando pra baixo o tempo inteiro. Mas como é dia 1? Dia 1 foi ontem. Não, ontem foi o dia que você chegou, agora é dia 1. Aí eu já tomei um baque. Eu já achei que tinha É, passado um dia, mas não tinha. Quando eu acordei no dia 2, meu irmão, eu tava insosso. Tava assim, eu falei, cara, não tem como eu aguentar 8 dias aqui, não tem como, não vai ter como. Aí eu comecei a ficar desesperado. E aí foi o que me fez pensar na obesidade mental, porque eu vi esse filme, não caiu a ficha. Eu tenho que arrumar uma forma de aproveitar o agora. E foi a primeira vez, desde que eu li o livro, que eu entendi o poder do agora. Não adianta você acelerar a vida, não adianta você querer chegar lá na frente. Você vai perder o único commodity que você tem na sua vida que você não tem como recuperar. E se você perde, você está jogando fora, a única coisa que você não recupera. Fala pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo. Agora acabei de botar a Zoe pra dormir. Tô aqui com um soninho, quase dormi junto, tem uma cochilada assim. Ela, papai, me dá a mãozinha. Aí eu acordei. Eu olhei no relógio, eram 8h36, eu queria começar a live às 8h30. Mas aí ela chegou da escola dormindo hoje. Chegou da escola dormindo e aí dormiu, sei lá, de 3 até as 5 da tarde. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir entrar ao vivo às 8 horas com o Juca? Aí passei para 8h30, aí passei para agora. Bom, mas o Juca já ficou em silêncio por 10 dias. Eita, mandei um símbolo aqui sem querer. Ver solicitações. Não, o Juca ainda não pediu para entrar na live. E aí... quando vai na ESPN, Renato tá procurando você. Eu vou te chamar já. Mas no segundo semestre eu vou à ESPN fazer uma palestra. Vou sim. Muito obrigado pela insistência. O trailer de livro está na área. Juca. E que ele ficou 10 dias no retiro. Retiro do silêncio, que ele não podia falar com ninguém, não podia olhar no olho de ninguém, não podia mexer no celular, não podia escrever, não podia fazer praticamente nenhuma interação. E aí, brother, Nenhum pode fazer, brother. nenhum. Nenhum. E aí, Juca, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Obrigado, cara. E aí, você tá bem? Tranquilo, tô bem. Tô com um soninho aqui que eu fui botar a Zoe pra dormir, quase que eu fui junto. Eu tô cansado também, cara. Eu não consegui descansar ainda. Eu não tô conseguindo dormir muito, porque lá acordava todo dia 4 da manhã. Eu tô acordando todo dia 4 da manhã. Não consigo dormir mais, brother. E aí, você tava dormindo que horas? Cara, lá a última meditação começava às 8h15. E aí, cara, quando dava 9 horas, eu ia direto pro quarto dormir. Demorava um pouco para pegar no sono, então acho que umas 9h30. E o sino tocava 4 horas da manhã todo dia. Então, Caraca, porra, era um é sino, puxado. rolava um sino pra acordar a galera. Mano, era um sino, cara. Tipo, bom! O cara passava com um sininho na tua porta, assim, cara. Não tinha Caraca, como não imagina. acordar. E quando tá todo mundo em silêncio, um sino parece o quê? Parece um, sei Isso é lá, uma bomba, qual que cara. seria uma Tocando bomba? fora do teu quarto. Ainda mais que não é que tá todo mundo só em silêncio. O lugar é no meio de um lugar que não tem nada de barulho, né, cara? Então, a minha sensação é que o sino era escutado a quilômetros de distância, assim. Porque numa serra que não tinha nada. Então era um barulhão, assim, na porta do teu quarto de manhã cedo. Não, resumindo para quem chegou agora aqui na live, o Juca estava num retiro espiritual, um retiro, sei lá, mental, filosófico, tudo misturado, que ele ficou 10 dias sem poder falar com ninguém, sem poder olhar no olho de ninguém, sem poder escrever, sem poder mexer no celular, Ler, não podia ler também. ler, nada. Era um retiro, na verdade, o nome é um retiro de Vipassana, né? Que antes de ir, eu confesso que eu nem sabia o que era, eu nem pesquisei. E Vipassana é um estilo de meditação indiano Hum, e que foi, na verdade, desenvolvido por Buda, uma técnica específica. E eu, depois que, quando eu cheguei lá, eu descobri que era de meditação.
Na verdade, quando eu olhei a grade de programação, eu vi lá, meditação, e vi que eram 10 horas de meditação todo dia. E alguma coisa na minha cabeça fez eu achar que, porque eu meditava 40 minutos todo dia, ia ser tranquilo. Eu meditar As 10 outras horas. 9 horas e 20 minutos eu tiraria de letra. Eu tiraria de letra. Praticamente eu ignorei essa parte. E não foi legal, não foi de letra, assim, foi bem mais difícil. Aliás, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi passar por esse retiro de 10 dias. Eu construí uma casa em 9 meses e não foi tão difícil quanto passar por esse retiro de 10 dias, cara. Foi muito difícil. Para quem não tá por dentro, não é que ele construiu uma casa, tipo, cuidou de uma obra com a equipe inteira. Conta aí como é que foi a tua equipe Não, inteira para montar a tua casa, inclusive os tijolos que estão atrás dele aí. essa aqui é Quantos a tijolos? casa, inclusive. Ó, aqui, ó, você viu? Essa é a casa, Ah, eu construí essa casa. irado. Foi eu e o Naldo, a gente construiu essa casa em 9 meses. A gente começou no dia Ah, o 20. Naldo cantor? Não, Irado. não. O Naldo Bene, não. Eu e o Naldo, que é um homem que mora Caraca. aqui perto. Ele me ajudou O Naldo aí a construir da a casa. Serra. Então foram 9 meses. A gente começou dia 22 de março Só de duas 2022. pessoas construíram a casa inteira. 130 metros quadrados, 2 andares. Botamos todas as janelas, fizemos a hidráulica. A única coisa que eu não fiz foi a parte elétrica, porque É um algumas pessoas, preguiçoso, né? Pô, um preguiçoso. O na cara não fez verdade, a parte você elétrica, é um sabe disso, preguiçoso. algumas pessoas sabem. A minha empresa, em 2017, pegou fogo. E eu tinha um pouco de pânico disso. E como eu queria uma casa que fosse de madeira, que tivesse muita madeira e forro de madeira, eu falei, cara, acho melhor, se só para evitar que algumas coisas do passado se repitam, eu não vou mexer com a elétrica, porque ela passa por dentro dos forros, etc., do telhado. Eu falei, não, isso eu vou deixar na mão de um profissional. Mas fora isso, eu e o Naldo fizemos tudo, cara. Da hidráulica, instalamos janelas e construímos essa escada que está aqui do meu lado, que não dá para vocês verem, mas tem uma escada aqui do segundo andar. Então a gente fez tudo. Foi muito trabalho. Mas Irado. é Não, bem deve ter sido uma diferente, cara. experiência muito maneira. Foi muito maneiro, cara. Tinha sido a experiência mais legal que eu tinha tido na minha vida até o retiro. Assim, o retiro foi bem diferente, porque a casa é um objeto muito tangível. E as dificuldades da casa são tangíveis. Então, quando você chega, por exemplo, no final do dia, você está cansado, você sabe objetivamente do que é que você está cansado, por que você está cansado. Puta, hoje eu botei 500 tijolos, hoje eu virei 11 sacos de cimento, hoje eu carreguei 3 peças de madeira de 6 metros para cima do telhado, hoje eu botei 200 telhas. Então, você sabe muito bem, hoje estava chovendo, alguém não entregou alguma coisa, então está muito Ajuda frio. a Então, cara, medir, né? Porque dava para tem medir. tudo contadinho, você consegue medir. E o cansaço é muito físico, assim, o cansaço mental. Por exemplo, às vezes eu chegava no fim do dia, eu conseguia ler um livro, pô, eu adorava ver uma televisão, às vezes, mas eu só queria deitar em algum lugar para descansar meu corpo. Cara, o Vipassana é uma coisa que você não consegue pontuar muito bem o teu Aí, desconforto, você porque... pode fazer exercício lá? Então, cara, não é aconselhado, você não pode fazer exercício fora do seu quarto, mas, cara, desde o primeiro dia eu fiz 75 flexões, 75 agachamentos. Eu levantava a cama assim para fazer rosca, então eu fiz 75 roscas bíceps e fiz 100 Não, você tá abdominais pronto para todos ir os para dias. ser preso. Você tá tranquilo. Se for preso, você tá de boa agora. Não, e quem viu a foto do. Porque você ganha uma louça, né? Você ganha uma louça para você comer todos os dias. Você tem que lavar aquela louça você mesmo. E a louça é idêntica ao presídio, cara. Idêntica. Aquela louçazinha de alumínio, assim, um copinho, Não é um de negocinho que aço? você bota Parecia de sopa. aço. Aço De aço, inox. de aço. De alumínio não, de Pô, aço, de aço. eu pensei em implementar isso aqui em casa, meu irmão. A pior coisa para mim de tarefa doméstica é lavar a louça. Eu gosto de cozinhar. Hoje eu fiz uma picanha aqui. Pô, picanha marmorizada, né? Cheia de gordura. E o que acontece? Voa gordura para tudo que é lado, em volta da frigideira. A frigideira fica com uma crosta de gordura, ali, que ela vai secando, vira manteiga. E as facas, a tábua, tudo é um inferno lavar. A pior coisa pra mim é lavar louça. Eu gosto de cozinhar. Então, a melhor coisa pra mim é quando eu tô num grupo que eu cozinho e a galera vai amarradona e lava a louça, sacou? Grata pelo meu esforço no preparo da comida, né? Tipo, mas se Eu depender de não. mim, eu vou acumulando louça e a maior invenção pra mim é a máquina de lavar louça, dessas domésticas, sabe? De Aham. quebra galho.
Eu não ligo, não. Eu lavo louça de boa, brother. Eu adoro cozinhar, mas eu lavo louça de boa. O que eu detesto fazer em casa é limpar a casa. Ah, Varrer, passar pano, essas coisas eu putz, detesto. E morar sozinho é uma coisa que às vezes exige que você faça isso, né? Então, assim, detesto fazer isso. No pode último crer. dia lá, a gente teve que ajudar a limpar o centro. E, cara, foi uma das coisas assim, eu detesto fazer isso. Mas lavar louça é Mas coisa aquela louça de aço é prática, meu irmão. Jogou ali na nossa, água muito prático, quente, tá tranquilo. muito prático. Não, e a comida era vegetariana também, então assim, não tinha muita coisa Ah, de. pô, ainda pra piorar, ainda era comida. Ainda era uma comida restrita aí. Cara, então, assim, praticamente, cara, tiraram todas as coisas que eu gosto da minha vida em 10 dias. Assim. Basicamente, eliminaram tudo que eu gosto. Eu não podia ler, eu não podia falar, eu não podia dar no telefone, eu não podia escrever, não podia comer carne, não podia comer ovo e exercício super restrito, assim. Então, eu não fiz jiu-jitsu, eu não fiz crossfit. E, além disso, eu tinha que ficar sentado 10 horas por dia meditando e depois refletir sobre a minha vida e lavar a louça. Mas a louça até que eu gosto. Mas pra você ter noção, no primeiro dia, quando eu cheguei, que eu descobri que eu já sabia que ia ser vegetariano, mas assim, eu não sabia que ia ser tão restrito a comida. Então, a comida É, era e até tinha gostosa. quantidade contada, assim, ou você Cara, podia comer? só no lanche da tarde, eu até tomei um susto, porque o lanche, para mim, tem uma conotação diferente do que eles chamam de lanche. E aí lá você podia pegar só duas frutas, era a única restrição, assim. Então, aí eu comia sempre uma banana e uma maçã. Só que o que eu comecei a fazer no primeiro dia, quando eu descobri o que era o lanche, eu não tava. A única coisa que tinha que eu gostava era Nescau, era achocolatado. Só que eu não tomo achocolatado há anos, porque eu não tomo leite quase. Eu bato uma vitamina de manhã às vezes, mas eu não sou muito do leite, principalmente leite com Nescau. Pô. Mas no primeiro dia eu falei, cara, eu não vou, eu não quero, o açúcar faz mal, vou engordar aqui e tal. Aí beleza. Só que, cara, depois que eu vi como que era restritivo e o desconforto que aquilo me gerava, meu irmão, eu tava tampando no Nescau no fim do café da manhã, como se não houvesse amanhã, meu irmão. Botava duas colheres com leite tomado. E no sétimo dia, o Nescau era o que salvava a minha vida. Eu tava nunca assim, cara, graças a Deus que eu vou tomar Nescau. Puta, que delícia, cara. Eu não quero que isso aqui acabe, cara. Pô, isso aqui tá muito gostoso. Caraca. E aí eu comecei a deixar Nescau no meu copo, porque à noite não tinha Nescau, só tinha leite. Que pra mim é coisa de maluco. Cara, quem toma leite puro quente? Só se tá passando mal. Quem vai, não, eu queria leite puro quente. Eu não sei quem faz isso. E aí eu deixava Nescau sobrar no meu copo, não lavava o copo, pra à noite eu ter Nescau pra botar no leite Caraca, no lanche. estocava o. Ué, é um exercício de sobrevivência, né? Que Cara, aí é é um meio que você exercício. começa a dar valor para as paradas assim. Porra, cara. E aí, em vários outros níveis, você começa a dar valor para as paradas, assim, cara. Porque você. A primeira coisa que muda a primeira coisa que mudou para mim foi a minha relação com o passar do tempo, assim. Porque, pô, eu lembro que no dia 3 eu sou um cara muito ansioso, né? E ia correndo para tudo, né? Mesmo sem hora para nada. E aí eu lembro que a gente tinha que subir uma ladeira assim, pro refeitório, eu ia ultrapassando as pessoas. Eu ia, meu irmão, subindo rápido para chegar no refeitório logo. E aí, um dia, no dia 3 eu tinha tido um dia muito ruim no dia 2 a gente pode falar sobre isso depois. Mas aí, eu tava voltando do café da tarde, 5 horas da tarde, e quando eu cheguei assim no meio, eu falei, cara, tomara que chegue logo o dia 10. Era dia 3 ainda. Eu pensei, falei, porra, meu irmão, tu quer que chegue o dia 10? Tipo, tu quer que acelerar 7 dias da sua vida? Porra, aí eu comecei a pensar o quanto que eu acelerava as coisas. Quanto que eu acelerava de carro, quanto que eu acelerava. Que eu queria, às vezes, eu estava num lugar, porra, esperando um consultório médico, eu queria que aquele tempo passasse logo. E aí eu lembro que uma reflexão, acho que é das mais profundas que eu fiz na minha vida, e me lembrou muito a nossa live da obesidade mental, porque eu pensei assim, cara, o tempo que a gente tem finito, o fim dele é morte, né? Você tem um tempo finito aqui na Terra e acaba na morte. Você querer acelerar 7 dias é você querer chegar mais rápido no dia da sua morte. Você vai querer acelerar para frente 10 dias e passar esses dias como se você não tivesse aproveitado nada. Só para você chegar lá no domingo e falar, porra, terminei o retiro. Então, naquela mesma hora eu pensei em duas coisas. Eu pensei naquele filme Clique do Adam Sandler, que ele tem um controle remoto, ele vai acelerando a Esse vida. filme é muito Porra, maneiro, muito cara. Esse filme, pra mim, é maneiro, um dos cara. filmes mais maneiros de Pra mim todos, assim. também, cara. Ele E pode eu pensei muito ser nesse filme. bobo, pode ser essa coisa comédia, meio pastelão do Adam Sandler e tal, mas eu me amarro no Adam Eu Sandler, eu também. acho ele muito bom. Não, e aí foi o que me fez pensar na obesidade mental, porque eu vi esse filme, não caiu a ficha. Você acha que cai a ficha quando você está vendo o filme, mas não cai a ficha de verdade.
Eu li O Poder do Agora, eu li O Poder do Silêncio e eu li Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Em nenhum deles, a ficha caiu tanto para mim, quanto eu estar lá restrito dos meus pensamentos, nos meus pensamentos, restrito de fazer coisas que passem o tempo, e eu querer acelerar minha vida e ter que refletir eu mesmo por que não é bom acelerar a vida. E aí foi a primeira vez que eu tomei um maior impacto, assim, Aliás, foi a segunda vez. A primeira vez foi sobre controle emocional. Mas foi a segunda vez que eu tive, assim, um maior impacto dentro do retiro. Que eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar uma forma de aproveitar o agora. E foi a primeira vez que, desde que eu li o livro, que eu entendi o poder do agora. Você fala assim, cara, isso aqui é o poder do agora. Não adianta você acelerar a vida, não adianta você querer chegar lá na frente, porque É você como está se pegasse simplesmente... uma vela, você acende a vela e você quer ver a vela queimar, você pega um maçarico e vai Exatamente. derretendo a vela vai acabar, né? Exatamente. Então você fala, cara, por que você está acelerando a sua vida? Qual que é o motivo de você estar querendo chegar tão rápido nas coisas? Se você está num lugar que você tem como sair dele e você ainda assim quer acelerar para acabar aquela experiência, cara, vai embora antes, vai arrumar alguma coisa. E assim você começa a pensar, não perca tempo, gaste tempo, invista tempo. Perder tempo é idiota. Você vai perder o único commodity que você tem na sua vida que você não tem como recuperar. Porque a gente fala assim, tempo é dinheiro. Não. Dinheiro, eventualmente, você até pode recuperar. Tempo, não. Tempo, você literalmente não tem como recuperar. Você ganha uma quantidade finita e que você não sabe quanto é. E que se você perde, você está jogando fora a única coisa que você não recupera. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu pensei, cara, eu tenho que arrumar uma maneira. E Não, aí eu mas isso é lembrei de outro. engraçado, brother. Por exemplo, hoje a gente estava no telefone, a gente ficou conversando, botando papo em dia hoje. E aí eu te falei uma parada, tava levantando recursos ali para fazer um novo investimento grande assim pro meu padrão. E aí fiquei naquela, né? Tipo, tava levantando, tentando convencer pessoas a investirem junto comigo, de certa forma, nesse empreendimento. E aí algumas pessoas que eu imaginava que poderiam se interessar por N motivos, acabaram não se interessando. E também envolvia dinheiro na parada. Aí a gente estava conversando nós dois. Aí você falou, pô, mas dinheiro é complicado. Aí eu falei, pô, mas às vezes você aposta numa ideia do começo e essa ideia você investe tempo, investe atenção, investe. E aí. Mas até hoje, né? Tipo, pô, por mais que a gente entenda o valor da presença, da atenção, do tempo, aí você chega e vai comparar tempo com atenção e tempo com dinheiro, parece que o dinheiro é mais importante, né? Pois é, É cara. muito doido isso. Por mais que a gente saiba, né, no fundo do coração, que é isso, o dinheiro é uma coisa mais passageira, mais superficial, é uma coisa meio mais subjetiva. Tudo é meio subjetivo, o tempo também, mas até com a gente, assim, tipo, na nossa conversa, em tese, a gente está num momento de mais. Até na nossa conversa, essa história voltou assim, né? Tipo, mas dinheiro é difícil. Dinheiro, pô, o cara vai botar dinheiro? Pô, mas e o tempo, e a atenção, a dedicação? A gente tá o tempo A todo gente dá pouco nessa, né? valor pro De tempo, cara. E eu acho que tempo, essa para mim foi atenção. tudo isso, cara. Porque eu acho que se depois que você vai por uma coisa dessas, você vê, cara, que tempo, cara, é muito importante. Você tem que aproveitar o máximo que você pode. E me fez muito pensar Não, nesse negócio de... é o tempo ligado à presença, né? Com Se é o certeza, tempo sem presença, ele não é cara. nada. Tipo, é o O tempo tempo ligado à ligado à presença. atenção, presença, Na aquela presença verdade, é plena. só tempo com presença. Porque é isso, é justamente esse o ponto. Se você ligar tempo sem presença, você está jogando tempo fora. Por isso que eu falo de que a obesidade mental, de ter lido vários livros que falam sobre isso e nunca ter conseguido realmente entender até eu, de fato, ter uma experiência que exigisse que eu ligasse o meu tempo à minha presença. E aí eu pensei em vários outros livros, por exemplo, o Flow, do Mihaly, que é um livro muito bom que fala como você pode criar experiências de flow, aquela experiência autotérica que você aproveita ao máximo. Cara, aquilo ali está diretamente ligado com a atenção. Você não tem como ter uma experiência daquelas que alteram a sua percepção de tempo. Você está fazendo um negócio, do nada você olha e fala assim, caraca, como passou o tempo? Porque você está totalmente ligado à Passou muito experiência, está rápido. totalmente atento. Mas é 100% atenção. Então eu tive que, durante todo aquele período, para eu não jogar meu tempo fora, criar maneiras de aproveitar os 7 dias que eu pudesse realmente aprender com aquela experiência e que ela fosse uma experiência que o tempo valeu a pena de eu passar lá. Porque hoje eu penso nisso, cara, se não tá valendo a pena o seu tempo, vai embora, cara.
para. Porque não vale a pena você jogar seu tempo fora. É, E se você ao tá. mesmo tempo, sei lá, as empresas mais valiosas do mundo hoje são as empresas que têm maior domínio sobre os dados das pessoas, têm mais controle sobre a atenção e o tempo das pessoas, né? Você vê a Apple, a Microsoft, por que que elas valem tanto, né? Porque Mas elas então, cara, esse, têm exatamente total domínio da experiência das pessoas interagindo com a tecnologia toda voltada para coleta de dados que é essa coisa, data is the new oil, o dado é o novo petróleo, como você leu muitos livros e tal. Aí o dado tá lá. E aí, só que no caso primeiro a gente decora as coisas, a gente entende, né? A primeira parte é o download, é o entendimento, depois é que você vai aprender, depois de alguma, tem várias técnicas para você aprender e tal, mas é como você falou aí, né? A própria vida vai te colocando nas situações que você vai usar aquele conhecimento que você guardou na memória através dos livros, das experiências de vida, né? E antigamente tinha muito isso, assim, o ensino tradicional ele era muito esse. Você decora primeiro, passa na prova, decora tudo, guarda tudo na cabeça, e um dia você vai ligar os pontos e vai. Porque o Walter Longo fala muito isso, você só consegue interligar os pontos, tipo, inteligência, né? Você ligar os pontos diferentes, se aqueles pontos estiverem, de certa forma, dentro da tua memória, da tua cabeça, do teu imaginário. Senão, você não vai fazer a sinapse, como ele fala, você não vai conseguir ligar uma coisa que está no Google se ela não passar pela sua cabeça, se não tiver o domínio dela na cabeça. Tem, tem um monte de coisa que a gente aprende na escola e que depois de muitos anos elas passam a fazer sentido. Ou, por exemplo, muitas coisas que hoje em dia eu gostaria de saber e eu ignorei, por exemplo, química orgânica, é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Quando eu gosto muito de nutrição e tal, aí por saber a cadeia de carbono, carboidrato, não, saber mais sobre os hidratos de carbono, pô, saber como é, qual é a diferença de uma gordura para outra em termos né, da poliinsaturada, monoinsaturada, isso aí tudo tava mastigadinho. Tipo, eu fiquei várias horas ali de castigo, sentado ouvindo o professor de química orgânica falar e eu simplesmente não guardei na memória de uma forma organizada para poder usar quando a curiosidade chegou, anos depois. mas isso também é o que você falou, né? Tá muito ligado à maneira como a gente foi forçado a aprender, como se fosse um castigo aprender, né? Então a gente nem sabe aprender, na verdade. E, por exemplo, é por isso que eu falo, assim, para mim, essa experiência toda, ela me levou até a questionar um pouco o papel dos livros na minha vida, no sentido da velocidade que eu leio. Hum, Porque não dá hum, tempo de você assimilar. Cara, no ano que eu li 120 livros, por mais que eu lembre dos livros, e eu lembro de vários, mas não dá tempo de você assimilar a experiência. E se você para pensar, estava conversando com uma amiga minha hoje. Platão não lia livro. Platão, ele refletia, observava, refletia e concluía. Depois as pessoas escreveram livros sobre observação e reflexão do cara. Os livros que a gente lê hoje, por exemplo, sobre nutrição, eles são frutos de observação, pesquisa e reflexão de alguém que depois foi lá e colocou nos livros. Então, se você só lê o livro e você nunca realmente aplica aquilo na sua vida e tem a experiência, você perde muito. Se eu tivesse lido O Poder do Agora e procurado a experiência, no Poder do Agora, por exemplo, o Eckhart Tolle, que é o cara que escreveu o livro, ele escreve o livro com base numa experiência transcendental que ele teve um dia, e aí aquela experiência fez ele mudar a percepção dele do tempo do agora, assim como essa fez eu mudar a minha, e ele escreve O Poder do Agora. O Clique, por exemplo, você vê um filme do Adam Sandler, você dá risada no sofá, você vê, você chora em algumas partes do filme, mas você de fato não sai dali e fala assim, cara, realmente o tempo é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Você não pode acelerar as coisas na sua vida, porque você está acelerando em direção à sua morte. Então, só depois que eu tive essa experiência, de fato, é que agora eu me sinto capaz de, por exemplo, falar, puta, cara, eu entendi o poder do agora. Eu entendi o poder do agora. Eu entendi o poder do silêncio. Agora eu entendi. Agora que eu fiquei em silêncio 10 dias sem poder falar nada, eu entendi o poder do silêncio. Eu entendi a experiência que é você ter que olhar para dentro e sair na porrada com você mesmo. Eu entendi. E agora eu entendi porque eu tava com medo de ir. Porque, cara, você ficar com você mesmo é super desconfortável. É super desconfortável você ter que lidar com algumas coisas que você às vezes joga para debaixo do tapete assim e que você não para ver. E que quando você tá triste ou quando você tá chateado, você entra no Instagram, ou você vê Netflix, ou você lê um livro, ou você sai, ou você bebe, ou você se droga. Foi coisa que eu já fiz a vida inteira. Então,
o maior desconforto do Vipassana, que é uma técnica de meditação que é para liberar pequenos traumas através da percepção do seu próprio corpo, é você ir liberando essas pequenas coisas que você não se dá conta ao longo da sua vida. Então, cara, porra, a experiência em si, ela tem muito valor. A gente não pode... Volta muito para mim. Eu pensei muito na nossa conversa de obesidade mental, porque eu estava me sentindo ao longo do programa um obeso mental. Falei, cara, tem várias dessas coisas que eu estou passando aqui que eu já li a respeito e eu acho que eu nunca tinha, de fato, integrado aquilo dentro da minha mente e do meu ser, assim. Foi só depois que eu vivi a experiência que eu falei, caraca, meu irmão, é sobre isso. É disso que os caras estão falando. Porque os caras viveram isso. Os caras passaram por isso. Pesquisaram isso, observaram isso, refletiram sobre isso. Então, eu acho que, porra, as pessoas, e eu não vou falar em nome de ninguém, eu acho que por exemplo, quando você fala que as empresas de tecnologia controlam muito a nossa atenção. Controlam. Mas eu e você já falamos aqui também que a gente tem o poder de influenciar o algoritmo que influencia a gente. Então, se você mantiver a atenção em assuntos que você gosta, atenção em assuntos que são, ao invés de fofoca, mantém assuntos que são que elevam a sua consciência, que melhoram a sua capacidade de concentração, que melhoram o seu conhecimento, o algoritmo vai acabar trabalhando para você. Então, você tem que assumir controle da sua própria vida. Você não pode viver à mercê das empresas de tecnologia, por exemplo. Mas tem muitas formas. Não, a gente é responsável por como aqueles aparelhos vão funcionar com a gente, né? A gente tem uma influência direta ali sobre, desde de controlar o tempo que você vai passar mexendo em cada aplicativo, de como você vai usar aquele aparelho para você organizar a sua vida. Mas falando muito da obesidade mental, eu acho que hoje em dia é impossível as pessoas não estarem sufocadas com excesso de informação inútil, assim. Acho que quem está inserido na sociedade ocidental, acho que é quase um checkmate, assim, né? Quase todo mundo no mundo inteiro tá meio nessa, assim. Hoje em dia é uma quantidade, um volume de interações sociais, assim, sendo através de inteligência artificial, machine learning, esse excesso de livros. Você vai numa biblioteca, você já quase tem um piripaque de tanto FOMO, de tanto livro legal que tem ali, que você nunca vai conseguir ler, porque é humanamente impossível, é uma quantidade inabarcável de informação. Ao mesmo tempo, também, o ser humano é uma máquina de sobrevivência, de ignorar um monte de coisa. Já devia ser muito complexo também viver. Imagina, numa sociedade mais primitiva também, com tanta, com tanta incerteza, assim, sei lá, essa premissa aí do ser humano ser um nômade, caçador-coletor. Imagina como é que não deve ser o volume de dados de você levar sua família para cruzar uma montanha congelada no meio do incerto, ou só olhando ali as estrelas, o vento, né, os cheiros, o olhar. É muita informação que tem no mundo mesmo, né? Tipo, acho que a gente está muito acostumado também a apontar para a modernidade e enxergar o excesso de informação. Pô, você no silêncio, você estava ali cercado de muito conteúdo, mesmo no silêncio, né? Na Porra, verdade, muito conteúdo, cara. o ser humano é realmente uma máquina muito. A gente já foi forjado para interagir com uma quantidade absurda de terabytes e A gente dados, foi, né? cara, mas eu vou te dizer, eu tô refletindo muito, assim, eu ainda tô um pouco mexido com toda essa experiência, porque eu tô muito mexido com, assim, cara, se você vai adquirir conhecimento e você não vai aplicar esse conhecimento de alguma forma, eu não sei qual que é a utilidade dele para você. É o que eu tenho pensado. Eu falei assim, cara, para que eu vou ler? Então, por exemplo, hoje, quando você me ligou de tarde, eu estava literalmente na Amazon escolhendo minha próxima leitura. E aí, eu passei, cara, sei lá, centenas de livros. E aí é isso que você falou. Puta, queria ler esse, queria ler esse, queria ler esse, queria ler esse. Eu fui fazendo uma lista. Quando eu vi, tinha uma lista de 30 livros. Aí eu falei, cara, tu acabou de pensar tudo isso que você está falando, e aí você faz uma lista de 30 livros que você quer ler dos assuntos mais variados. Pô, legal. Você quer ter vários conhecimentos diferentes. Mas o que de fato você pode aplicar na sua vida? O que de fato desses livros aqui pode ter uma aplicação prática para você
progredir profissionalmente, para você ajudar mais pessoas lá no Jornada do Hábito ou no Trailer de Livros. Quais são os livros que realmente podem fazer a diferença? Aí, já virou um pool de 7 livros. Aí, desses 7 livros, eu tirei 3 livros que eu acho que tem, que aí eu comecei a ler um agora, que é como se manter pleno no mundo de caos, que é do CEO da Google, que tem a mulher com câncer e ele fez uns cursos de Vipassana, coincidência demais até. E aí ele mostra como que ele conseguiu sobreviver à doença da mulher, criando filho e tal. Então, assim, é um livro que tem tudo a ver com o que eu acabei de passar e com coisas que eu quero falar a respeito. E aí comecei a ler esse. Mas, ler, por exemplo, sobre, sei lá, como convencer alguém em 90 segundos, ou o novo manual de técnicas de persuasão do FBI, são coisas que eu acho maneiro. Interpretação de linguagem corporal, etc. Mas, cara, assim, para mim, nesse momento, não tem muita aplicação prática. Então, eu vou procurar, a partir de agora, buscar conhecimentos que eu consiga realmente aplicar na minha vida, para eu poder aprofundar mais os livros. Então, eu estava até pensando hoje como é que eu vou Mas aí, como é tratar. que você separaria isso? Lado profissional, parte Eu acho que depende intelectual? Porque... situacional, assim, eu acho. Por exemplo, agora eu estou nesse momento que eu gostaria de me aprofundar mais em questões desse tipo, de, por exemplo, como que você consegue, através de se manter imparcial às suas sensações, ou seja, de você entender que tanto a sensação ruim quanto a sensação boa, o pensamento ruim e o pensamento bom, eles são impermanentes. Porque todo o sentido do Vipassana, que é uma técnica do Buda, ele diz o seguinte: o sofrimento humano vem do desejo. Mas de qual desejo? Do desejo de manter sensações boas e de se livrar de sensações ruins. Então, é a avidez pela sensação boa e a aversão pela sensação ruim. Então, pensa, você vai lá e você faz alguma coisa que é uma sensação boa. Você quer manter aquela sensação boa. Então, você fica no desejo de querer repetir aquela experiência. E isso gera sofrimento. Porque toda sensação boa dá e passa. Se você ficar muito ligado à sensação boa e quiser muito, daí surge vício. Você quer fumar. Fuma uma vez. Puta, eu quero mais essa sensação. Você fuma de novo. Quero mais essa sensação. Você fuma de novo. E aí você acaba gerando sofrimento. Da mesma forma, você quer se livrar das sensações ruins. Então, por exemplo, no dia 4, você aprende Vipassana. No dia 5, você acha assim, porra, tá fluindo, já meditei 40 horas esses 4 dias, agora vai que vai. Aí o professor te dá a seguinte notícia: de 1h da manhã, 1h de tarde e 1h à noite, você tem que ficar na mesma posição meditando durante 1h. Você não pode se mexer. Aí você fala, beleza, vai doer. Só que não é o doer que te incomoda, porque doer demora uns 50 minutos para acontecer. O que te incomoda é que assim que você senta para não se mexer, começa a coçar alguma coisa. E aí, cara, é uma coisa interessante, porque coçar é uma sensação desagradável. Só que eu sempre achei que a coceira só passa se você coçar. Eu nunca parei para pensar que a coceira é uma sensação desagradável que ela pode passar se você simplesmente ficar olhando para ela. Então eu lembro que na primeira hora que eu tive que ficar sentado, com 30 segundos que eu estava sentado, começou uma coceira aqui. E aí eu quase levantei a mão. Eu cheguei a fazer a menção com o braço assim. Eu falei, não dá, não posso. E eu falei, caraca. Aí ele fala, olha para a coceira. Observa a coceira. Observa. E aí você fica ali, dá alguns segundos de pânico. Cara, uma coceirinha te gera pânico. Você fala, eu preciso coçar, eu preciso coçar, eu preciso coçar. E aí você vai, não, vou observar. Equanime, que ele fala, equanime. Observa equanime. Assim, não se envolve. Só observa objetivamente. E, cara, 15 segundos depois ela passa. E aí você começa a perceber que o que o cara está falando está certo. As sensações, elas são efêmeras. Elas acabam, seja boa, seja ruim. Se você procurar não se envolver com elas, simplesmente aceitar a impermanência das coisas, você vive uma vida mais tranquila. E eu quero aprender mais sobre isso. Eu estou interessado em saber mais sobre isso, porque eu acho que é um conceito muito interessante. Claro, eu não vou discutir com o Buda, né? O cara falou essa porra 2.500 anos atrás, deve fazer algum sentido. Milhões de pessoas seguem isso e melhoraram de acordo com essa técnica. Então, e nesse momento agora, eu quero escolher mais assuntos que estejam conectados com isso. Só que, ao mesmo tempo, para trazer para o Trailer de Livros e para a Jornada do Hábito, eu gostaria de fazer reflexões mais profundas. Ao invés de pegar só 3 ideias de um livro, 4 ideias de outro, 5 dicas de não sei o que lá. Eu acho que queria fazer melhores reflexões sobre as coisas. Eu acho que talvez possa ajudar mais as pessoas se eu conseguir aprofundar mais
os conceitos de cada livro. Mas não sei ainda, estou pensando Eu nisso. acho que essa que é a jogada, né? Quando você chega e começa a construir a tua metodologia para passar o conhecimento e também incluindo os livros que você leu sobre aquele determinado assunto. Porque a gente começou, né, a história para fazer o Juca Flix, pegar e Ah, organizar todos os conteúdos em vários assuntos diferentes. E aí a gente escolheu o hábito porque é uma parte meio basilar ali, né? Tipo, é uma estrutura, é estrutural para você é, conseguir implementar qualquer transformação na sua vida, você ser o senhor dos seus hábitos ali, né? Desde você assumir as rédeas ali das automações da vida. Então, isso é um meio para você alcançar qualquer objetivo, na verdade. Tipo, para mim surgiu no problema quando eu criei o método Viva Bem com a Timidez e comecei a passar o conhecimento para os alunos e eu via que algumas queixas eram em relação aos exercícios, quando na verdade não eram em relação aos exercícios, mas eram para a pessoa não conseguia criar o hábito de seguir o programa certinho, e aí eu tive que calibrar muito mais o que eu fazia de passagem ali, que era falar sobre os hábitos, ali, O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, que foram dois livros que eu li, e várias coisas, algumas coisas eu já aplicava, outras coisas eu aprimorei por conta do livro. Aí eu também fui lendo os livros mais de uma vez, acho que o Hábitos Atômicos umas 3 vezes, eu acho que o Poder do Hábito também umas 3 vezes. Eu gosto de escutar, eu me amarro em audiolivro, eu me amarro quando eu tô nessa onda de transporte, assim, Uber, avião, aeroporto e tal, eu tô sempre, me desloco muito, assim, aí eu aproveito bastante também esse tempo para poder ficar aprendendo e pensando ali sobre como, aprendendo e pensando como eu posso aplicar aquilo na vida. E aí surgiu, né? Tipo, a gente bolou essa história, você criou ali a Masterclass, que é tipo o fundamento ali, né? A sapata ali da casa, é aquela estrutura fundamental, e depois cada livro funciona como uma pilastra ali, né? Uma parede, e aí o Poder do Hábito e Hábitos Atômicos já estão prontos, e em breve teremos disponível lá na nossa plataforma, e você vai continuar com os outros sobre hábito e vai criar a tua metodologia com completa. O curso está certeza. sendo construído igual a casa, né? Foi construída na frente aqui do público. Mas uma coisa que eu acho legal da jornada do hábito, e que tem muito a ver com isso que eu estou falando, é que tudo isso que a gente construiu na jornada do hábito, e que vai se desenvolver cada vez mais, além do livro, ele teve muito da experiência empírica. Ele teve muito de pegar isso e colocar na prática. Você já Sim, fez muita coisa. E quando você fala de Viva Bem com a Timidez, foi uma coisa que você teve que lidar. Então, muitas das coisas que você fala no curso Viva Bem com a Timidez foram coisas que dificuldades que você teve que ultrapassar. Você teve que sobrepor. E eu falo com muita propriedade sobre hábito, porque não só por causa dos livros, mas porque realmente eu peguei aqueles livros e coloquei na prática. Então, isso para mim tem muito valor. Assim. Isso é uma coisa que eu realmente. E é uma coisa que eu busco de quem eu consumo conteúdo, é que a pessoa não esteja só falando para mim alguma coisa que ela leu ou que ela viu em algum lugar, que ela realmente tenha colocado aquilo na prática. E é isso que eu estou buscando agora com outros assuntos também. Quando a gente for variar ainda mais o Juca Flix para uhum, outros assuntos, por exemplo, vamos falar de meditação, ou entrar em assuntos específicos de hábitos específicos como meditação, exercício, eu quero ter uma profundidade maior dentro daquele assunto, mas sempre com base na experiência. Foi isso que eu achei muito interessante dessa experiência que eu passei. É que a experiência enriquece demais o conhecimento. Você vai ali ter um balizador. Puta, O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos são livros assim super didáticos. São livros fantásticos. Mas que se você só ler e não aplicar aquilo ali na prática, você nunca vai nem saber como é que aquilo ali vai funcionar. Então, a gente criou um rastreador de hábito, a gente criou uma metodologia com base naquilo ali e na experiência. Então, eu posso atestar. Isso daqui funciona. Do mesmo jeito que hoje eu posso chegar e falar assim, cara, eu não sei se um curso de meditação de 10 dias em silêncio é para todo mundo. Eu acho que você tem que se preparar. Para mim, foi a conta do chá, aquele negócio do passo maior que a perna. Para mim, foi exatamente o tamanho da minha perna. Se tivesse 10 centímetros a mais, eu tinha caído uhum. de cara no chão no curso. Fosse 11 dias, Não, você eu ia. tinha Você desistido falou que no teve um nono. cara que saiu, No né? nono. O cara que Ele saiu saiu no já nono. no final. Mas eu vou te falar, se no nono dia o cara falasse para mim, João, o curso vai até, ao invés de 7h30 de domingo, vai até 7h50. Eu falo, eu quero ir embora, então. 20 minutos a mais eu teria desistido. Porque foi a conta do chá. Mas eu não sei se é para todo mundo.
Mas, com certeza, se você quer ter a experiência empírica de ver o poder que é a meditação, esse tipo de meditação, porque tem vários tipos de meditação, cara, você passar por algo semelhante vai te dar a magnitude do negócio. Do mesmo jeito, se você quer saber como é que você faz para mudar a sua vida através de bons hábitos, você vai assistir a Masterclass, mas ela é totalmente montada na nossa experiência empírica. Empírica, teve a experiência daquilo ali. Então, No para mim, caso, faz todo é sentido. uma autorreferência proposital, né? A gente usa exatamente a nossa experiência mais como se fosse dar uma mastigada, assim, né? Eu gosto muito de brincar com essas figuras, assim, da jornada do herói. Tem o clássico, tem o mentor ali, né? E aí eu me coloco muito na posição, tipo aqui, no caso da jornada do hábito, você é o mentor, é o cara que fala com propriedade, é o cara que vai mastigar o livro, está criando a metodologia. Eu participo também, mas me coloco na figura do wingman, do sidekick, aquele Aham. cara que é o melhor amigo do herói, que é no caso, o herói é quem está começando a jornada para se transformar, né? Para cara que está ali na vida ordinária, na vida comum, vivendo abaixo do seu potencial, aí tá tomando um cutucão ali, e descobre que ele tem um problema, e que esse problema tem solução, e ele resolve aceitar o desafio de entrar nessa jornada. E aí eu sou o cara que meio que tá ali no meio do caminho, que vai pegar ele pegar o cara na mão e levar junto, tipo, para mostrar para ele que é possível ir até você e aprender contigo, né? Eu me coloco muito aquele Donald Miller, o Story Brand, Beauty and Story Brand. Me ajudou muito. Nesse livro eu tive um estalo assim caraca, pode crer, a gente tem a mania de falar com o nosso público, com o nosso consumidor, com o nosso cliente, como se a gente fosse o herói, mas na verdade não é, né? O cara tá ali, pô, vivendo a vida dele, ele quer resolver o problema dele da forma mais rápida e clara possível, né? O Donald Miller fala muito isso, do clarify the message. Eu Aham. gosto muito de estudar comportamento através do marketing, porque acaba que tem uma parte prática muito interessante, assim, né? O cara tem realmente que converter vendas e tem essa parte também de medir os resultados e tal. E eu acho que esse universo do marketing, principalmente o marketing digital, ele dá um valor exacerbado, assim, à medição das coisas. Porque eu acho que a inteligência vai muito além de você organizar em gráficos o resultado. Por exemplo, eu estou à frente ali vou falar um pouco sobre a intimidade aqui da empresa, o Açougue Bom Bife, né? E aí, por exemplo, eu tô à frente do clube de fidelidade. Eu me amarro em clube de fidelidade e era uma coisa que eu estava à frente, eu era um entusiasta da parada, estava botando uma pilha nos outros sócios para a gente implementar com mais atenção e tal. E aí, teve uma conversa recente aqui numa reunião que, que a gente estava falando de mandar e-mail para as pessoas. E aí, mas a taxa de conversão de e-mail é muito baixa e tal. Só que, realmente, a taxa de clique, você clicar no e-mail e abrir aquele e-mail, é relativamente baixa. Eu abro de algumas empresas assim, tipo Amazon, Copenhagen, Lindt, algumas empresas assim, até de vez em quando abro ali para ver o que que é, da reserva. Mas a taxa de conversão de clique no link do e-mail e abrir o e-mail e clicar no link é menor ainda. Só que na prática, eu leio o nome daquelas empresas várias vezes por dia, todo dia. Porque a Amazon, por exemplo, me manda um monte de e-mail. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas é impossível medir quantas vezes eu li aquilo no e-mail e se aquilo mudou ou não a minha decisão de compra no e-commerce, no marketplace. Mas provavelmente sim. É aquela coisa que antigamente, sei lá, a empresa gastava uma fortuna para anunciar no intervalo comercial de uma novela e a medição era muito inferior de uma campanha de Facebook moderna. Como é que você vai medir que a pessoa assistiu? Como é que você não sabe que a pessoa levantou e foi fazer xixi bem na hora do seu comercial, né? Você não tinha como medir isso, mas ao mesmo tempo tinha uma confiança muito maior de que, pô, faz a sua parte aí, confia que sei lá, né? Confia que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Também nessa parte, assim, às vezes você não vai ter o domínio total da jornada, da experiência, mas aquilo vai funcionar de formas que você nem é capaz de imaginar.
Porque rola tipo uma erosão, né? Tipo, às vezes você é impactado de várias formas, aí o cara clica no link na campanha do Instagram de alguém, aí só por causa disso, daquele link parametrizado, o cara vai ganhar o mérito daquela conversão. Mas na verdade foi todo um trabalho é, muito mais subjetivo, muito mais difícil de medir. Então acho que um desafio nosso, assim, nos novos tempos, no espírito do tempo moderno, é também confiar. Eu já tive essa conversa bastante com o Murilo Gun também, que ele meio que descobriu uma nova parte da inteligência dele recentemente e ele ficou muito, tá buscando muito mais essa contato com essa outra parte, assim, que é uma coisa mais instintiva, que é uma coisa mais é um tipo de coisa que você olha no olho e fecha negócio, você nem, sei lá, a gente mesmo, a gente fechou o negócio, né? Tipo, vamos ser sócios, vamos fazer a parada junto, vamos. Pô, não tinha contrato, não tinha. A gente simplesmente decidiu, virou a chave e foi. Então Aham. vamos embora, vamos embora. Eu acho que tem muita coisa assim nesse sentido, assim, e nesses livros que estão na moda, esses livros que a gente fala muito também, eles são muito relacionados a neuromarketing, né, essa coisa do marketing digital. E eu acho que tem esse lado assim humano que é muito profundo, que é justamente essa coisa de ser impossível medir, assim. Tem muita coisa que é só você tem que confiar, fazer a sua parte e relaxar também, Pô, né? cara, Pô, você sabe que você eu fez penso a tua demais parte. nisso, cara. Eu penso demais nisso, cara. De, tipo assim, eu acho que o mundo pode inventar todas as regras do planeta, mas se você criar um conteúdo que seja realmente bom, transformador, pensando no seu cliente de maneira íntegra, sem querer enrolar ninguém, e mostrar para ele, falar, cara, isso aqui produz resultado, eventualmente, cara, a coisa vai ser um sucesso, assim. Eu não conheço um produto bom, de fato bom, que não fez sucesso, assim, e que, porra, que precisou de muita ajuda de marketing. Mas eu entendo, na pós de neurociência que eu faço, eu até te falei isso, eu fiz uma parte do curso, era sobre lógica de consumo com aquele cara que escreveu o livro Lógica de Consumo. E ele fala isso, as empresas vão sempre apelar para toda a parte do seu cérebro que você não se dá conta, que são os 85% da parte inconsciente do seu cérebro. Então, elas vão fazer touch points, né, pontos de encontro seu com a marca, puta, você vai ter uma forma específica de algum produto que você, só de olhar a forma, você já sabe o que é, um cheiro específico. Agora, nas lojas, você vai para o shopping. Eu lembro que quando eu trabalhava no Barra Shopping aqui no Rio, a Animale, que é uma loja que tem aqui, cara, você passava na frente da Animale, o cheiro da loja é inconfundível. Qualquer lugar do mundo, você sentisse aquele cheiro, você vê a Farm tem um cheiro que é inconfundível. Então, assim, as lojas começam o cheiro da batata frita do McDonald's, para mim, é inconfundível. Eu passo na frente do McDonald's, eu posso ter acabado de almoçar, eu sinto o cheiro da parada, eu fico, porra, comi um hamburguinho. É que eu não como McDonald's. Mas, assim, me lembra da minha infância, das coisas que eu já passei quando eu ia McDonald's amarradão, quando eu era pequeno. Você vê os arcos dourados, você sabe que é McDonald's. O barulho da Harley Davidson é inconfundível. Passa uma moto do seu lado, você sabe que é Harley Davidson. Então, tem coisas que a marca vai usando para poder te levar ao consumo de qualquer jeito. Não é o nosso caso, a gente pode até criar uma marca que faça esse tipo de coisa, mas eu acho que, assim, nada é mais preponderante do que o produto, cara. O produto ser bom, assim. Isso é uma coisa que, nesse caso do que a gente está falando, eu confio muito, porque é o que eu falei, assim, tem a experiência do valor de que funcionam na prática. Se você seguir os passos, se você fizer a estratégia, funciona. Então, eu tenho muito valor para isso hoje. Muito valor para a maneira como o produto foi construído. Se o produto foi construído de uma forma de que ele foi testado na realidade e ele funciona, aí tudo bem. Vocês podem argumentar se a ordem como o produto está sendo apresentado, se a ordem como as informações estão sendo concatenadas, organizadas, se ela é didática ou se ela não é didática e tal. E aí pode ser melhorar. Mas, assim, se o produto for bom, cara, para mim, porra, ele, ele vai voar. Eu acho que Não, sem dúvida. O produto bom é a melhor propaganda. Eu lembro do Milton Hershey, ele falava isso no começo da Hershey. Eu vi um documentário sobre a história do chocolate muito maneiro. Eu me amarro nessas paradas assim, sabe? Tipo, o meu programa favorito do History Channel era aquele Maravilhas Modernas. eu Que aí você fica sei. vendo a linha de produção das coisas. Eu acho muito maneiro, brother. Entender como é que o mundo funciona hoje, assim, né? Tipo, como foi construído ali. Mas aí tinha essa coisa do Milton Hershey, fundador da marca, ele falava isso. Melhor produto, melhor propaganda é um produto bom.
E no marketing tem umas frases assim, tipo, ninguém quer comprar uma furadeira, as pessoas querem comprar um buraco na parede. Aí você fala, faz sentido, mas, pô, pra que você vai furar a parede? Na verdade, você não quer comprar um buraco na parede, você não quer a parede furada. Você quer se sentir bem naquela sala, de alguma forma. Então, o quadro, no caso, né, no caso do furo na parede, é para você colocar um quadro que te, sei lá, registre uma memória importante sua, uma coisa que te estimule de uma certa forma interessante. Então, você não quer um buraco na parede, né? Aham. Não, mas eu entendo isso. O O buraco Henry Ford também é um falava isso. meio, mas tem umas frases de efeito que funcionam e depois de um tempo elas se esgotam, assim que você meio que vai na repetição, você fala, pô, eu embarquei nessa, eu entendo mais ou menos o que você quis dizer, aquela coisa para bom entendedor meia palavra basta, mas isso aí também está incompleto. Não, então, o Henry Ford falava isso, que se ele tivesse perguntado para as pessoas na época o que elas queriam, elas nunca falariam um automóvel, elas falariam um cavalo mais rápido. Que elas só tinham a ideia do cavalo e elas queriam andar mais rápido. Então ninguém falaria eu quero um automóvel, ninguém nem sabia o que era um automóvel. Então as pessoas não compraram, elas não compraram o automóvel, elas queriam uma ideia de deslocamento melhor, mais rápido, mais cômodo, e alguém foi lá e falou assim, caraca, vou pegar aqui o motor a combustão, vou botar essa porra em cima de 4 rodas e vamos transformar num automóvel. Mas teve alguém É, que falou aí, é, acho que foi a Fran, que falou de skin in the game. E isso para mim é muito importante. Se você ter a pele em jogo quando você lança o seu produto, você ter colocado a cara a tapa para fazer, é a mesma coisa. Aquele cara que fala assim, o investidor que fala, cara, investe nesse fundo aqui. Eu não boto meu dinheiro lá não, mas assim, uhum. cara, é muito bom. Bota seu dinheiro lá que com certeza vai funcionar. O Nassim Taleb, que tem um livro com esse título, né? Eu não sei, Arriscando a Própria Pele em português, Skin in the Game, ele fala muito disso das pessoas que vendem coisas, mas que elas mesmas não fazem aquilo que elas estão vendendo. Então, eu acho que um produto bom, nesse cenário de serviço que a gente está provendo, que a gente está falando, cara, você ter skin in the game, arriscar a tua própria pele é, assim, fundamental, Não, cara. Mas, por outro lado, por mas ao exemplo, mesmo tempo tem também aquela parte de que às vezes quando você está arriscando a própria pele, você está com a visão de túnel também, né? Você fica com aquela coisa de luta ou fuga, você está meio nervoso, desesperado, perde o sono, não sei o que, você fica, o seu QI vai baixando, você vai tendo. É meio tensa essa relação assim de arriscar a própria pele e ao mesmo tempo para se manter aquela coisa da arte da guerra, né? O medo da morte transforma qualquer um em guerreiro. E aí também no mundo militar tem essa coisa de burns the bridges behind. Você é, explode, você passa e explode a ponte, ou não seja, agora não tem volta, tem agora como é porrada voltar. até o fim. Só que ao mesmo tempo também, tipo, tem essa parte do desespero, né? Da parte da inteligência emocional, da estabilidade. Porque realmente você tá tranquilo ali, né? Você tá bem, você consegue pensar enxergar pontos que você, na visão de túnel, você não consegue. Você tá ali, né? Tipo, na batalha ali, fecha tudo, tá nervoso. A chance de você fazer uma besteira Mas aumenta aí que também. você tem que pressupor um outro ditado desse que eu gosto muito, que é você, quando você olha para as pontes da vida, você tem que saber qual atravessar e qual queimar. Então também se tu sair queimando todas as pontes, irmão, você vai fazer besteira. Tu tem que atravessar a ponte e saber qual que tu vai queimar. Então, E tem a história é... do Napoleão, né? Classificando os tipos de soldado. O pior tipo de soldado é o burro com atitude. é Que ele chega, meu irmão, exatamente. mira o lado errado e vai sem medo de ser feliz. O cara vai com tudo ali. Não, não, pelo amor de Deus. É melhor o cara. Também o outro que é horrível é o inteligente que não faz nada, né? O cara tá É. vendo tudo e, puta, não sugere nada, não propõe nada, não se arrisca. Mas eu tive um É muito chefe, cara, difícil, né, cara? ele falava para mim que ele preferia, quando ele estava analisando funcionários da empresa, ele falava assim, cara, eu prefiro tomar uma multa de velocidade do que de estacionamento. Então, assim, ele preferia controlar o funcionário mais impetuoso que metia a cara do que ter que empurrar o cara que não fazia nada, entendeu? Então, tem muitas coisas para você analisar. A Não, gente já se agora desviou nesse mundo da completamente do caminho da equitação, live, mas eu comecei a fazer aula de equitação, né? Aí tem os três pilares da parada também, é a parte técnica da passada do cavalo e tal, a parte psicológica do bicho, que o bicho tem ali uma certa personalidade, tem ali o jeito dele funcionar. E tem, por exemplo, o cavalo que eu ando normalmente é o alecrim. Eu faço a maioria das aulas no alecrim. O alecrim, ele não amarela na hora de saltar, mas ao mesmo tempo ele também
se você, qualquer puxadinha assim, ele vai diminuindo a velocidade, você tem que estar sempre botando pressão no bicho. Aí eu fui usar numa aula o samurai. O samurai já é completamente diferente. Você começa a botar pressão nele e responde. Você tem que segurar ele para ele não correr demais, sacou? E aí, pô, pra mim, eu achei muito maneiro, achei libertador o saltar com o samurai. Foi meu primeiro salto a galope. Antes eu tinha saltado no trote e tinha saltado até mais alto, mas no trote o bicho tá mais lento, assim. No galope o bicho tá rápido mesmo e o salto enfim, é mais arriscado, é mais perigoso e tal. E aí eu peguei esse cavalo que era um pouco mais responsivo ali, um pouco mais. Tinha mais testosterona ali, o bicho mais forte, maior, um pouco assim. E aí, cara, pô, fiquei amarradão ali com a parada, terminou a aula, o professor, ó, não dá mais, próxima vez você volta pro Alecrim. Porra, o cara tava tenso, sacou? O cara tava bolado. Pô, e eu tava, tipo, sem perceber, tava me arriscando pra caramba, porque o cara segura, mas na hora você tá mirando no obstáculo, aí tem que lembrar que tem que olhar pra cima, aí o estribo fica soltando, seu pé vai afundando na parada, aí você fica tentando ajeitar o pé. Aí tem que pô, segurar, puxar, não sei o quê, ficar na postura, ir para trás. E aí é tanta informação que, enfim, você não percebe esse detalhe, assim, se o bicho tá acelerando muito ou não. E você acaba não ouvindo. Aí na hora tinha uma hora que eu ia saltar, tinha um avião passando bem em cima, então a instrução do professor eu nem consegui ouvir. E, pô, e aí também eu sou meio assim também. Eu tô tenso ali, né, no corner, aí eu acelero, sei lá, eu acho que é minha personalidade também é assim. Mas aí eu tava amarradão com o upgrade, crente, pô, agora eu vou sempre usar esse cavalo, muito mais legal, me amarrei e tal. O professor, não, acabou, vai voltar pro Alecrim, próxima aula vai ser o cavalo mais tranquilo. Não dá, eu não percebi. É uma batalha interessante você saber quando que é a hora de acelerar e quando que é a hora de você frear na tua vida também. Quando que é a hora de você ser mais precavido e quando que é a hora de você ser mais ávido, né? Mais de arriscar, assim. Mas enfim, agora a gente já nem sei mais do que a gente estava falando, já saiu completamente Não, do mas hoje era foco. uma live meio sem pauta mesmo, né? Era a volta do silêncio. Eu falei, pô, o Juca deve estar com uma vontade de falar. Eu tava mais, na verdade, para ficar mais em silêncio hoje. Eu que ia ficar mais em silêncio. Pô, E. cara, acabou que a gente tá falando, eu já nem sei mais do que a gente está falando, porque agora a gente já falou de tanta coisa que eu não sei aonde que a gente parou que faz sentido. Assim, se alguém quiser ajudar e eu perguntar alguma coisa na live, eu ficaria feliz em responder, mas a gente já falou de Uma consumo. coisa que a gente precisa criar o hábito de fazer é falar mais que existe um programa de treinamento que está disponível no site. Se você quiser saber mais, você entra aí na Jornada do Hábito, clica no link, e aí você já vai direto para lá. Tem a Masterclass, tem o grupo do WhatsApp e em Tem breve você vai book. ter acesso também aos mini cursos. O Léo sumiu também, o Léo é o nosso braço direito digital. Hoje a gente não conseguiu falar com ele, rolou um apagão aqui, mas tipo, essa semana os mini cursos já vão estar disponíveis para vocês também. A gente já está falando há um tempão. Mas acho também que com a história do retiro, todo mundo deu uma relaxada Ah, assim da jornada com do hábito. certeza. Eu também. Aí, então eu não posso nem reclamar muito. Mas agora a gente vai dar uma acelerada boa, né? Voltar aos trilhos aqui. Vocês estão igual a duas crianças, todos dois. Hoje tá uma live mais relaxada, assim. Porque realmente, cara, ainda tô meio mexido com tudo, assim. Foi uma experiência muito pesada, assim, ficar os 10 dias lá. Para quem Então, chegou agora, o Juca acabou de voltar de um retiro de meditação que ele ficou 10 dias em silêncio, sem falar nada, sem ler nada, sem olhar no olho de ninguém, sem mexer no celular, só ainda tinha essa, cara, tu tinha que meditando. ficar olhando para baixo o tempo inteiro. Você não podia cruzar o olhar com as Então, pessoas. Cara, assim, era, era bem restritivo, cara, bem restritivo, assim. Mas você aprende demais, você aprende demais. Eu lembro que, assim, no dia 2 passei um dia horrível, 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 horrível. Porque assim que eu cheguei, na quarta-feira, eu cheguei, e aí, porra, eu cheguei 2 horas da tarde, o silêncio começava às 8 horas da noite. E aí, 2 horas da tarde, eu cheguei, fui dar meu telefone celular para a pessoa, avisei minha família, falei, ó, cheguei aqui e tal, agora só dia 25. Dei meu telefone e fui pro meu quarto. Assim que eu botei a mochila na cama, que eu olhei a hora, eu falei, quero ir embora.
Quero ir embora, quero ir embora. O que eu vou ficar fazendo aqui? Caraca, que desespero. Já começo com meu irmão, horas sem falar, sem fazer nada. Aí você já começa a entrar numa ansiedade, você tem que começar a se controlar. Quando eu acordei no outro dia, eu falei, bom, beleza, dia 2. Só que aí todo mundo falou, não, hoje é dia 1. Eu falei, mas como é dia 1? Dia 1 foi ontem. Não, ontem foi o dia que você chegou, agora é dia 1. Aí eu já tomei um baque, porque eu já achei que tinha passado um dia. Mas não tinha. Mas aí o primeiro dia, eu falei, não, eu medito já. 40 minutos, todo dia. Acordei 4 horas da manhã, já tem que meditar 2 horas seguidas até 6h30. Aí eu já falei, porra, já é o dobro do que eu medito normalmente. Voltei do café da manhã, tem que meditar mais 3 horas até o almoço. Eu falei, meu irmão, tenso. Voltei do almoço, tem que meditar mais 4 horas até o lanche. Eu falei, maluco, muito sinistro. Aí voltei do lanche, tem que meditar mais 3 horas antes de dormir. Falei, cara, não sei se eu vou conseguir. Mas até que o dia foi tranquilo. Quando eu acordei no dia 2, meu irmão, eu tava insosso. Eu tava assim, falei, cara, não tem como eu aguentar 8 dias aqui. Não tem como, não vai ter como. Vai ser Aí eu comecei a ficar desesperado, porque a meditação começou a ficar muito difícil. Acordei 4 horas da manhã. Já falei, meu irmão, se esse cara do sino tocar aqui amanhã de novo, desse jeito, e vai dar merda. Porque você já começa a ficar, cara, que é isso, é muito difícil. Aí eu fui meditando, você começa a perceber que a sua mente ela é completamente desconexa. Quando você não controla a sua mente, ela é totalmente desconexa. Você pensa assim, porra, cara, será que o Duda tá lavando louça hoje lá na casa dele? Mas como será que funciona o motor a combustão? Cara, eu não sei se coelho pula quantos pulos por segundo. Cara, mas será que cortina, todas elas são feitas de plástico? Você começa a pensar umas coisas, cara, que não fazem o menor sentido. E você se sente completamente alucinado. Você fala assim, cara, como assim? Eu tô tentando focar na minha respiração e tô pensando as coisas mais desconexas. E isso te dá uma certa... Isso gera muita ansiedade. Porque você está desconfortável, você não sabe direito com o que é. É só um desconforto de estar pensando um monte de coisa que você não consegue fazer sentido daquilo. E, ao mesmo tempo, você está tendo que controlar aquilo para poder ficar pensando na sua respiração, parado de olho fechado numa posição. O dia foi passando. Eu fui ficando desesperado, mais ansioso, mais tenso. Eu fiz um curso agora de coach para poder melhorar as mentorias, ter mais ferramentas. Então, comecei a me fazer perguntas. Mas tá bom, tá difícil por quê? Aí eu, puta, você não sabe explicar direito. É tipo uma criança birrenta. Tá difícil porque eu não quero ficar aqui. Tá difícil porque, não sei lá. Quando chegou 7h40 da noite do segundo dia, eu tava, meu irmão, eu vou embora. Não vai dar. Eu vou embora. Com certeza eu vou embora. Começou a me dar meio que um ataque cardíaco, assim, um ataque cardíaco, começou a acelerar meu coração, minha respiração começou a ficar, eu não conseguia me concentrar em mais nada. Falei, cara, eu vou levantar daqui agora, vou embora. Mas aí aconteceu uma coisa muito maneira, cara. Porque primeiro você começa a reparar que tem 2 pessoas, né? Quer dizer, eu tô falando por mim, né? Você repara que tinha 2 pessoas dentro de mim. Uma que é razoavelmente controlada, mas é muito fraca, era muito fraca. E uma que é completamente descontrolada, infantil e birrenta, e que praticamente mandava no meu cérebro ali naquele momento. Ficava, cara, vai embora, não dá, isso aqui é horrível, você não tá, é muito difícil, você não consegue, não sei o quê, são 8 dias, falta muito, não sei lá. E a outra tá assim, não, eu quero ficar, calma aí, peraí. E aí, naquele momento, eu lembro que eu falei assim, vou falar exatamente o que eu pensei na hora, porque você não pode nem falar alto, porque você tá em silêncio. Aí eu falei, porra, meu irmão, quem manda aqui sou eu vou ficar. E acho que essa é a primeira grande lição que eu tomei, que me deu tipo um choque. Tomei tipo um choque, como se tivesse botado o dedo na parede, na tomada, assim. E eu falei, cara, eu consigo controlar minha mente. Isso aqui, eu não perco o controle em todos os momentos. Dá para controlar minha mente. E aí eu tive a melhor meditação que eu já tive na vida. Eu não consegui nem repetir isso ao longo da semana. Eu não consegui ter uma outra meditação tão boa do que naquele momento que eu assumi o controle da minha mente. Então, assim, foi um dia muito difícil, mas que acabou de um jeito muito bacana. Porque aí aquele dia eu fui dormir, foi ótimo dormir aquele dia. Mas quando você fica muito em silêncio, cara, você tem muita noção desse diálogo intenso, diálogo intenso, desconexo, e muitas vezes vai te colocar para baixo, que acontece na sua mente. Eu não sei se todo mundo é assim. No dia 10, quando você finalmente pode falar com as outras pessoas durante 12 horas, você vê que o ser humano é muito parecido. Que várias pessoas passaram pelas mesmas coisas que eu passei. E quando eu falei que o dia 2 e o dia 6 tinham sido os 2 dias mais difíceis para mim, todo mundo falou que tinha sido os 2 dias mais difíceis para eles também. E você vê que as pessoas variam no tema do drama, os temas dos
dramas são diferentes, né? Cada um tem o seu tema, mas os dramas são todos iguais. Todo mundo tem os seus próprios dramas. E isso dá uma sensação de humanidade muito grande para você. Você vê que tá todo mundo igual. As pessoas são muito parecidas. Todo mundo tem o seu corre, todo mundo tem a sua dificuldade. Não tem ninguém rico, pobre, bonito, feio. Todo mundo tem os seus próprios dramas. Não tem uma coisa que mede quanto que a pessoa sofre. A gente sempre acha que está sofrendo mais que o outro, que a gente é mais especial que o outro. Mas, cara, todo mundo tem seus dramas. E isso é muito legal. Isso foi uma descoberta muito legal também. Também agora eu misturei um pouco de desafio. Mas aí a gente percebe também quando a gente vai, por exemplo, vai viajar, vai ficar um tempo num lugar diferente, vai criar uma mini rotina ou numa viagem, ou sei lá, tá de férias, ou tá começando um trabalho novo. O início da parada você fica sempre muito olhando para tudo, né? Você presta atenção em tudo. Aí, até você, sei lá, por exemplo, você vai fazer uma viagem de 10 dias. Eu vou fazer semana que vem, vou viajar, vou ficar 10 dias. Aí, os primeiros dias, parece que, putz, o tempo, por mais que seja interessante pra caramba, assim, você vê, caramba, que bom, ainda tem 9 dias, é muita coisa, não sei o quê. Aí depois, quando você chega no meio da viagem, eu acho que também porque no começo, quando tudo é novidade, você tá olhando pra tudo e aí fascinado olhando tantos detalhes que aí é tanta informação que você fica muito ocupado o tempo todo e depois entra a parte do quando você já está acostumado com aquele ambiente, com aquela linguagem, com aquele universo, com aquela língua e tal, com aquele, sei lá, com aquela dinâmica ou do hotel ou da dinâmica do lugar ali e tal, da rotina que você vai criando. Aí acho que entra a parte do hábito que vai automatizando um monte de comportamento seu. E aí quando você vê, tipo, eu sempre tenho a mesma sensação. É quando os primeiros dias da viagem demoram bastante, é muita coisa e tal, e depois que eu passo da metade, aí a viagem vai acelerando, acelerando, e de repente acabou, né? É igual você falou, dos primeiros 2 dias você viveu né, uma quantidade de absorveu uma quantidade de informação absurda, e aí depois você meio que foi acostumando com a parada, óbvio que teve toda essa catarse, toda essa parte assim, Aham. mas eu noto assim um padrão em todas essas situações, assim, sempre, ou numa viagem, quando você está começando um esporte novo, ou né, as primeiras aulas de equitação, tá falando da equitação aqui também, que amanhã de manhã eu tô lá, né? E aí, sei lá, tudo é muito novidade, você presta atenção em todos os detalhes ali do cavalo, da passada do cavalo, do trote, então essa coisa de você ter que entrar no ritmo do cavalo e ficar acertando na diagonal do cavalo. Isso eu nunca tinha imaginado que era por isso que a galera dava esses pulinhos quando o cavalo tá trotando, assim, você fica levantando, porque o cavalo ele tem 3 passadas diferentes, basicamente. Quando ele está andando ao passo, ele vai andando uma pata de cada vez, então são 4 movimentos. Aí quando ele está no trote, ele tem um diagonal e 4. Tipo, a pata da frente, acho que a pata de trás primeiro, depois ele vai na diagonal da pata direita, por exemplo, e pata da frente direita e a pata de trás esquerda, e depois a pata esquerda, sabe? Ele começa com a perna direita, tudo um exemplo assim, mas é essa diagonal. E é por isso que você vai acompanhando a diagonal dele aqui, depois você troca de diagonal, tem um ritmo, então você tem que mapear isso. Depois, as primeiras vezes, você não está entendendo que existe uma diagonal ali, você só está pulando ali meio que assim, porque o cara mandou, você não está entendendo ainda o ritmo. Então, às vezes você acerta, às vezes você erra, igual o relógio parado, assim, né? Tipo, pô, o relógio vai acertar 2 vezes se ele estiver parado ao longo do dia. E aí, só que depois você vai. Depois você já vai mapeando, vai se acostumando com aquela dinâmica ali, com a própria bandeja, aquela bandeja de aço que você comia toda a refeição. Então, sei lá, devia ter 3, 4 refeições por dia naquela mesma bandeja. No começo você tá viajando na bandeja. Caraca, olha só essa bandeja. Depois você já acostumou com a bandeja, né? Já tem o seu jeito de usar a elevação ali, o ângulo daquela partezinha para você pegar o arroz sem precisar da faca para apoiar, né? Sei lá, você vai Não, pegando um monte de até o sino macetinho no ali. final eu já estava acostumado já. Até o sino eu já estava acostumado. Eu já nem estava
Você vai pegando chateado os mais com isso. macetinhos, vai incorporando aquilo tudo a você, a sua identidade, né? A quem você é. Você vai, meio que vai envolvendo assim, né? Vai meio que uma osmose, meio que uma simbiose ali com aquela mini rotina, aquele microcosmo. E Com aí fica certeza. tudo, né, muito mais Tem até adequado ali a tua. uma pergunta que veio aqui agora, se eu faria de novo. E, cara, tem os servidores, as pessoas, porque o negócio é de graça, né? Eles vivem de doação. Depois que você sai do curso, você pode doar, eu doei. E uma das justificativas, né? Porque mexe com o seu ego você não ter pago, porque você aceita o que te dá. O monge budista, ele aceita o que dá, ele come pedindo esmola. Então, ele aceita qualquer comida, ele tem que ser grato por aquilo. Então, se eu tivesse pago, por exemplo, certamente eu teria reclamado da comida. Falar, não, isso aqui não está de acordo com o que eu paguei. Mas como você não pagou, você aceita de bom grado. E a comida era gostosa. Mas aí perguntaram se eu faria de novo. Todo mundo que trabalha lá no centro te servindo são pessoas como eu, que fizeram o curso e que agora fizeram um outro curso de 10 dias, mas ao invés de meditar, eles servem. Então eu tenho vontade de fazer de novo o curso de 10 dias servindo e eu tenho vontade de tentar o de 20. Só que o de 20 você só pode fazer se você fizer 5 vezes o de 10. Então acho que vai demorar para eu fazer o de 20, porque são quase 2 meses quieto. Né? Você fazer 5 vezes o de 20, o de 10 e mais uma vez servindo, são 60 dias fazendo o curso de É, 10 dias de silêncio. que já Então, é um sexto do ano. exatamente. Então é muito tempo. E no sábado, quando eu comecei a conversar com as pessoas, tinha um cara que ele andava muito devagar. Ele andava muito devagar. Ele andava assim, o mínimo de movimento para não ficar parado. Sabe? Como é que o cara não tá parado? Qual que é o mínimo que ele tem que se mover para frente para ele realmente classificar como se ele estivesse se mexendo? E ele andava assim. E aí eu fui perguntar para ele, falei, cara, quantos cursos você já fez? Ele já tinha feito 10 de 10 dias, 5 de 8 e um de 20 dias. Então, assim, ele era uma pessoa completamente diferente das pessoas que eu conheço. Assim, né? O jeito dele falar, a profundidade das considerações. E um cara super jovem, o cara tinha 33 anos só. E eu tenho já 41. Então, eu tenho vontade de fazer de novo, cara. Eu ainda não sei qual foi a principal diferença, foi outra pergunta que veio aí. Mas se eu faria de novo, sim, faria de novo. Eu até gostaria de fazer de novo antes do final do ano, mas não sei se vai ser possível. Mas eu faria de novo. Pô, muito bom. Bom, por mim eu ficava horas aqui conversando contigo também, mas já são 10 horas da madrugada, pra mim já tá, Pra pô, mim o meu também, cara. relógio nem Eu tô responde morto. mais, brother, já tô eu já cheguei aqui com sono hoje, porque eu botei a Zuzu pra dormir, me deu um soninho bom, uma vontade de emburacar ali também. Não, vambora, tô com sono também. Tá Mas, ótimo. mas aí vamos voltar, né? A fazer as lives em breve. Você voltou com força total aí na Jornada do Hábito, então, por favor, sigam a Jornada do Hábito. Além de todo o conhecimento estruturado e mastigado pelo Juca a respeito de como se viciar em bons hábitos, assumindo as rédeas dos seus hábitos para você criar automatizações produtivas para a sua vida, em vez de ficar refém, né, desses vícios e desses comportamentos meio automáticos que a gente vai criando. E também já tem o curso, né? Já está lá a Masterclass, já tem a comunidade, já Tem tem um o monte de e-book, tem coisa a legal comunidade para do você. WhatsApp. Você entra lá, pode mandar mensagem, a gente coloca no WhatsApp, já tem bastante gente, a gente troca ideia lá com bastante frequência. Ficamos 10 dias sem trocar frequência, mas sem trocar mensagem, mas a partir de agora eu já estou com força total lá também. E sigam também a Viva Bem com a Timidez para falar. Lá eu falo sobre as técnicas de comunicação que me ajudaram a ser mais corajoso e vencer a timidez e me acostumar com a timidez, na verdade. Viva Bem é nesse sentido, assim, de você simplesmente ficar amigo do monstro, né? Em vez do monstro te ameaçar, te intimidar e tal, você chega e fala, pô, chega aí, mano, é igual um Rottweiler, tá aqui sentado do meu lado, não tem problema nenhum. Você bota o bicho no lugar dele ali e vai dominando as técnicas das ferramentas da linguagem, vai entendendo as situações ali de uma forma muito mais completa, como se fosse um roteiro de filme, de novela, e aí com isso, você conhecendo a função de cada personagem ali naquela história, você fica se sentindo muito mais seguro para poder se posicionar da melhor forma possível. E uma coisa complementa a outra. O Viva Bem com a Timidez e a Jornada do Hábito também andam juntos para várias pessoas.
e separados para outras, mas o importante é, a gente criou uma coisa que a gente, né, igual a gente está falando na live hoje, que a gente sentiu, são duas coisas que a gente sentiu que precisavam ser criadas, né? Tipo, a gente foi focar no produto, no conhecimento. Pô, vou estruturar esse conhecimento que eu vi, e ao mesmo tempo tornar ele mais universal possível através do método e de experiência que a gente foi aprendendo com livros, com professores, né, com outros mentores na vida pessoal e, e criou de forma estruturada para poder ser útil, né? Cara, poder, Com né, certeza ser aproveitar útil. também essa interação com as pessoas. É uma honra ter a atenção de tantas pessoas. Assim, agora tem 200 pessoas ao vivo aqui ouvindo a gente. Isso é uma honra muito grande, né? E a gente tem esse senso de responsabilidade de querer passar alguma coisa importante, inteligente, interessante que a gente viveu de forma organizada. Com certeza, irmão. Com certeza. Assina embaixo. Irado. Então Valeu, sigam aí cara. a Jornada do Hábito, Viva Bem com a Timidez, Telha de Livros e vem com a gente aí, pra gente se fortalecer, porque juntos somos mais fortes. Vambora. Boa Valeu, noite, galera. Um pessoal. abraço. Até mais. Valeu.